Tudo jóia, né? Posso continuar. Se estiver muito rápido, vocês me acenem, mas eu acho que está numa velocidade tranquila. Só vou beber um golinho d'água. Muito bem, então vamos lá. E-mail. A primeira coisa que a gente precisa ver no caso do Gmail é como que a gente escreve e-mail, e nós já aprendemos aqui que a gente clica no botão escrever, vai abrir para a gente essa caixinha aqui, igual está aí do lado aparecendo para vocês, essa caixinha, onde eu vou colocar para quem eu vou mandar. Já vimos também que eu posso colocar com cópia oculta, e a linha de assunto. O que que a gente coloca, então, no nosso para? O nosso para é o nosso destinatário, para quem a gente quer enviar o e-mail. E aí é importante nessa hora ter o quê? O e-mail correto da pessoa, tá? Eu costumo muitas vezes, quando alguma coisa é importante, fazer às vezes o e-mail para mim mesmo. É uma prática não tão usual, tá, gente? Mas é só para exemplificar aqui. Então, eu estou mandando do meu e-mail, @gmail Marconi, para mim mesmo. Olha aí, esse é um narcisismo completo, né? Uma necessidade grande de correspondência. Então, vou mandar para mim mesmo. O assunto, então, teste da aula de e-mail. Então, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para enxergar. Então, aqui, ó, na linha de assunto, eu coloquei teste da aula de e-mail. Aqui, esse espaço em branco é onde a gente vai escrever o nosso e-mail. Notem que o meu já tem uma assinatura pronta. Ele já colocou uma assinatura porque eu configurei para ficar assim. Mas eu posso apagar se eu quiser. Vou apagar e vou deixar em branco só para a gente escrever. Bom, vamos lá. Como é que a gente começa um e-mail, né? Assim como a gente aprendeu na escola, é de praxe a gente começar com uma saudação, né? E aí as formalidades vão depender do seu destinatário. Se você vai mandar um e-mail para um parente seu, para alguma questão mais solta, não tem problema ser um pouco mais despojado. Mas se você vai mandar para o seu chefe, vai mandar para uma entrevista de emprego ou alguma coisa para um comerciante, é legal a gente usar uma saudação que seja mais correta, uma saudação mais limpa, uma saudação, né, que seja mais culta, muitas vezes, para que não fique uma coisa, né, muito estranha. Aproveitando para dizer isso daqui, eu sei que muitos têm e-mail da época que era da escola, por exemplo, né? Quando estava estudando ali o ensino médio, alguns podem até estar assistindo esse vídeo aqui agora. Esse vídeo está ficando gravado e ele vai ficar lá na minha plataforma de cursos depois. A turma que se cadastrou vai ter acesso aí à plataforma tranquilamente. Os demais, depois para frente, vão ter que comprar esses módulos também, né? Mas se você está assistindo isso aí agora, tem muita gente que às vezes coloca um e-mail tipo assim, é, Luizinha vai no chão, Luizinha desce até o chão. Eu sei que é coisa ali de adolescente, pré-adolescente, ou era aquilo que estava disponível. Mas o que que a gente precisa tentar colocar em mente? Como o serviço gratuito ele é para o mundo todo, então pensa bem, o seu nome antes do arroba, né? Por exemplo, aqui é o Marconi, depois @gmail.com. Estou escrevendo aí dentro do e-mail. O seu nome aqui, ó, essa parte aqui que está grifada, ela precisa ser única no mundo inteiro. Então, pensa bem, o mundo inteiro usa @gmail.com. Você tem que criar um nome único para poder fazer o seu e-mail. E aí, gente, eu sei que é muito difícil fazer essas combinações, né? Então, muitas vezes as pessoas lá, de tanto não conseguir pensar alguma coisa, coloca lá, sei lá, Marconi, aí coloca, sei lá, o final, um ano que era muito importante, 2023. Ok, para a gente faz todo sentido e a gente vai lembrar tranquilamente. Mas pensa bem, mesmo que eu tenha a opção de salvar na minha lista de contatos e tudo mais, se a gente conseguir criar algo que tenha um vínculo maior do que numérico, ou, né, que identifique-nos melhor, seria importante, tá? Então, tentar usar uma combinação até encontrar algo que nos identifique melhor. Às vezes, a pessoa vai colocar o nome completo, né? Ela chegou lá e viu que já tinha alguém com esse cadastro. Então, ela vai fazendo aí coisas que são fáceis aí dela lembrar, mas que identifique ela de maneira mais fácil, né? Marconi da S. Ferreira, não ficou legal. Marconi S. Ferreira,
Ou então, no meu caso, eu coloquei as iniciais de Silva e Ferreira, ficou Marconi Silfer. Então, a gente tem que tentar fazer uma combinação que seja mais interessante. E tentar fugir de coisas do tipo Marconi bonitinho. Olha, quando a gente está ali na pré-adolescência e adolescente, é legal, mas imagina depois você acostumou com esse e-mail, todas as suas correspondências são nesse e-mail, você vai para uma entrevista de emprego, aí você informa lá, ah, você pode mandar para mim para o Marconi Bonitinho. Não fica legal, né? Então, eu sei que aí alguns vão estar assistindo esse vídeo, podem ser pré-adolescentes ou adolescentes, ou mesmo uma pessoa adulta. Se você usou assim, tenta aí já acostumar e mudar de e-mail, tá? E-mails corporativos tem uma coisa muito legal que são os aliases. Em inglês é apelido, tá? Alias. O gratuito não permite a gente criar um apelido, porque às vezes a gente tem um problema, né, de eu preciso utilizar esse e-mail porque as pessoas já estão acostumadas com esse e-mail, e se eu mudar, eu perco o cliente, perco contatos e N situações. Quando tem o alias, quando tem o apelido, a gente consegue informar esse apelido e chegar para essa caixa de correspondência. No nosso caso, que a gente não tem isso no gratuito, seria interessante, de repente, a gente criar um novo e-mail, colocar esse e-mail para receber, para cair a correspondência lá na caixa de correspondência desse e-mail, para a gente não perder os contatos, mas também começar a acostumar o pessoal com um e-mail um pouco mais sóbrio, vamos dizer assim, um pouco mais culto, né? É legal a gente aí pensar numa coisa. Eu já vi, tipo, safadinha, coisas. Ai, na escola, gente, quem trabalha aí com o público, eu trabalhei no Senac, dando aula no curso de informática para administração e informática para contabilidade. E tinha esses e-mails assim. Eu sei que alguns aqui vão ter números, mas se você puder e quiser, você pode orientar o seu e-mail depois para uma nova caixa de correspondência. Eu vou ensinar como que faz isso e tentar criar um e-mail, né, que tenha algo a ver com você. Se é um e-mail de profissão, mas você quer utilizar ele de forma gratuita, igual o Gmail, né, você não está com grana agora, com dinheiro agora, para poder pagar por um serviço de e-mail pago. Você quer utilizar o Gmail. Então, suponhamos que eu seja engenheiro. Eu posso colocar Marconi.engenheiro, por exemplo, e ver se está disponível. Ou Marconi Engenheiro Betim. Até achar um. Aí, às vezes, se é um e-mail profissional, você pode tentar colocar de maneira que se adeque ao seu negócio, tá? E eu estou preparando um material agora para eu lançar como curso, que é sobre configurações do Google Meu Negócio para pequenos empresários ou pequenos comerciantes que não sabem configurar, ou quando não sabem, quando querem contratar a gente faz. Mas é legal também você saber configurar coisas que são relativamente simples na internet, e aí a gente ganha também dessa maneira ensinando a utilizar essas ferramentas. O legal é que às vezes as pessoas informam coisas que são estranhas para que o seu público tenha contato. É esse tipo de situação que eu estou dizendo. De repente a pessoa coloca lá Conin Zezinho, que era o apelido dele de infância. Mas pensa bem, agora você vai trabalhar, aí o seu público, né, os seus clientes, você vai falar assim, olha, o e-mail que eu tenho é o Conin Zezinho. Ah, não fica legal, né? Cria uma identificação assim meio estranha. Então, assim, se a gente puder já fazer as coisas, mesmo que seja de maneira particular, mas vislumbrando em que em algum momento a gente vai utilizar isso de uma maneira um pouco mais culta, é interessante. Então, eu deixo isso como dica. Se você puder e quiser, você pode fazer dessa maneira, tentar criar um novo e-mail e redirecionar esse e-mail antigo para um novo e-mail e começar a acostumar o seu público, os seus contatos, com o seu novo e-mail. Igual a gente faz quando muda de telefone celular. A gente manda para o máximo que a gente puder, até acostumarem e passarem a utilizar o nosso novo contato. Em algum momento, a comunicação, no caso do celular, pode se perder? Pode, porque nem sempre a gente consegue avisar todo mundo. No caso do e-mail, a gente tem essa vantagem de redirecionar. Então, quando chegar um e-mail de algum contato que lembrou de você em algum momento de sua vida, você pode informar, olha, eu recebi seu contato, mas agora estou respondendo somente através desse e-mail, tá? Isso é muito interessante também. Então, dica dada, vamos continuar. Então, como é que a gente começa uma saudação? Tem várias maneiras de começar essa saudação, né? Por exemplo, a gente está agora aqui à noite, eu posso começar aqui com boa noite. Olha lá que legal, ficou cinza. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó.
Espera aí. Deixa eu só encerrar aqui e dar mais um zoom para ficar maior ainda para esse exemplo aqui. Muito bem. Então, olha só, eu posso começar a saudação de várias maneiras. Então, aqui, ó, boa noite. O meu caso, eu ativei ali a escrita inteligente. O Google, ele tenta entender o que você está escrevendo e caso seja aquilo, você pode apertar a tecla Tab no seu computador e ele preenche automaticamente para você. No celular também funciona. No celular ele escreve, é só você clicar em cima do texto e ele clicar não, né? Pressionar em cima do texto e ele recupera para você o texto já sem precisar de digitar tudo. Então, a inteligência do Google ela é muito legal, ela é muito ampla. Então, vocês viram que eu escrevi B só, ele já sabe que está de noite, e ele sabe que a primeira frase normalmente é uma saudação. O que, que ele fez? Ah, eu vou, vou indicar para o Marconi boa noite. Se for boa noite, eu cliquei em Tab, eu ganho tempo e agilidade aí, e tenho agilidade escrevendo meus textos, né? Boa noite. E aí você pode completar com várias coisas que você precisar, né? Senhor Johnston, sei lá. Então, você vai colocar a sua saudação da maneira que você achar que é pertinente para quem você está escrevendo e começar, de fato, a escrever o seu texto. E aí, gente, é legal dar mais de um enter e começar na próxima linha. Este e-mail é para lembrar do nosso encontro na próxima quarta-feira. Então, beleza. Um e-mail simples aí, uma linha só que era o meu e-mail, mas só para mostrar que eu estou conversando com o senhor Johnston, né? Então, dei boa noite para ele, senhor Johnston. Este e-mail é para lembrar do nosso encontro na próxima quarta-feira. E aí a gente termina com uma saudação também, atenciosamente. Olha ali, já colocou para mim, atenciosamente. Aí quem está mandando esse atenciosamente? O Marconi, né? Você tem duas opções. Você pode colocar aqui o seu nome, Marconi, simplesmente, e se ele te conhece, ele vai identificar que é você. Agora, se for uma coisa ainda mais formal e você quiser abrilhantar mais, você vai fazer como eu. Você vai deixar uma assinatura prévia, tá? Nas configurações do seu Gmail. Você vai clicar aqui, ó, na setinha. Só diminuir o zoom aqui que o meu subiu daqui. Pronto. Cadê o meu botãozinho de assinatura? Tem um lapisinho aqui, tá? Que vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu tive que arredar para cá porque eu aumentei o zoom demais. Tá vendo aqui, ó? Tem uma canetinha. Tá dando para vocês verem aqui embaixo? Inserir assinatura. Tá pequenininho. Mas no de vocês aí vai dar para enxergar legal. Quem está usando no celular também vai conseguir ter lá a canetinha de assinatura. Você clicou na assinatura aqui, ó. Você pode salvar várias assinaturas. Eu tenho aqui, ó, formal, se eu estiver utilizando o e-mail do Yahoo, ou minha assinatura. Vou colocar o formal. Formal é uma assinatura que eu escolhi. E ele colocou ali, ó. Eu dei o título de formal para essa assinatura aqui, ó. Marconi S. Ferreira, professor do curso de banco de dados e o meu contato de telefone. Foi colocado. Ah, não, não era essa assinatura. Então você pode colocar a outra assinatura. Deixa eu expandir. Pronto, expandido vai ficar melhor para vocês enxergarem. Então aqui, ó, a minha assinatura vai entrar aqui. Eu tenho esse lapisinho aqui, essa canetinha. Cliquei em assinatura, vou colocar aqui o que eu chamei de minha assinatura. Cliquei, olha ele inseriu aqui para mim, ó. Marconi da Silva Ferreira, mestre em Geografia, Tratamento da Informação Espacial, especialista em gerenciamento de projetos, bacharel em análise de sistemas, meu currículo Lattes, quem quiser conhecer. Aí eu coloquei ainda que minha conta no Twitter, o link para minha conta no Facebook, no LinkedIn. Você pode colocar o que você achar interessante, pode colocar imagem. Se você tiver um cartão de visitas, pode colocar o cartão de visitas na sua assinatura, tá? O cartão de visitas lá na sua assinatura. Ou pode escrever um texto. Eu achei mais fácil, para o meu caso, escrever um texto. Se você tiver um cartãozinho de visita ou uma imagem com essas informações, também pode colocar. Para que serve isso? Só para eu ganhar tempo de digitação. Você poderia digitar isso tudo e até inserir um anexo aqui com uma imagem também. Mas como eu quero ganhar tempo, eu faço dessa maneira. E aí, o que mais que a gente pode fazer nesse caso? Eu creio que a maioria de vocês já mexeu, já brincou com isso daqui, mas a gente pode fazer algumas formatações, né? Se eu quiser destacar elementos dentro do meu texto, este e-mail, por exemplo, vai ser na quarta-feira. Eu quero destacar quarta-feira como importante, eu seleciono quarta-feira e clico em negrito.
Então, meu texto agora ficou: olha, este e-mail é para lembrar do nosso encontro na próxima quarta-feira. Eu acho que o leitor desse e-mail, ele precisa entender que quarta-feira é muito importante. Posso colocar mais configurações, ó. Selecionar o quarta-feira e, por exemplo, vir aqui e aumentar o tamanho da fonte de quarta-feira para não ter dúvida. Posso até mudar de cor, nada de colocar cores berrantes demais, principalmente se é formal, mas vir aqui, ó, tem o plano de fundo, onde que eu fui? Selecionei o texto, vi aqui na letra Azinha, cor do texto, eu tenho essa paleta de cores aqui para escolher, vou colocar um azul. Quando eu clico fora, olha, eu destaquei aí o quarta-feira, porque eu estou querendo que o meu leitor entenda que eu estou falando da quarta-feira, tá? Então, eu destaquei. Pode utilizar esses recursos? Pode. Se é uma coisa muito formal, tenta evitar essas coisas muito coloridas, tá? Se o negócio é muito formal. Mas se existe essa possibilidade, você pode sim utilizar esses recursos. Nada de sair pintando, né, gente? Por exemplo, vai ficar estranho se você fizer coisas do tipo assim, ó. Essa coisa meio alegoria, depende muito para quem você está mandando o seu e-mail, né? Se for algo muito formal, não vai ficar legal você mandar algo tão colorido assim, e até porque a leitura fica dificultada também, né? Fica difícil de ler dessa maneira. Deixa eu voltar aqui para a cor preto. Então, a gente deixa aí de praxe mesmo, tá? Destacar só alguns elementos. Posso utilizar também, dependendo do meu, para quem eu estou mandando o meu e-mail, alguns emoticons, né? Então, são as famosas carinhas de ação, eu posso colocar, né, alguma carinha aí que simbolize a minha correspondência, dependendo para quem eu estou mandando. Se eu estou mandando para o meu chefe, eu não vou colocar esse olhinho aqui com coraçãozinho, né? Aí ele vai pensar assim, mas esse Marconi deve estar querendo o quê? Uma promoção? Né? Então, e também por ser uma coisa mais culta, né, de trabalho e tal, eu não vou utilizar aí esse tipo de símbolo. Mas, por exemplo, você está mandando para sua filha, para o seu amigo, para o namorado, para a namorada, aí você pode utilizar, sim, alguns emoticons aí para poder simbolizar o que você está sentindo naquela hora. E essas carinhas, né, elas têm esse efeito mesmo, de simbolizar o nosso sentimento. São super utilizados muito aí hoje em dia no WhatsApp, mas não é nada novo, tá? Antigamente a gente utilizava com modelos tipo assim, ó, dois pontos, tracinho e o parênteses para o lado direito, significa que eu estou rindo. Se eu utilizasse com a letra D, eu estava gargalhando. Então, antigamente, na internet, os códigos eram assim. Aí, graças a Deus, evoluímos no gráfico, né? E a gente tem agora os emojicons, né? Aí eles são mais elaborados, mas antigamente a gente tinha aí, tem até a lista, se você procurar na internet aí, no Google, você vai encontrar todas as simbologias para essas ações aí que a gente estava sentindo antigamente, tá? Como a gente utilizava antigamente, não que a gente não esteja sentindo mais. Pode colocar, sim, os emojis se tiver espaço e se o seu destinatário tem a ver com isso. Outra coisa que a gente pode inserir também, que é interessante, são localizações, e-mail e tudo mais. Por exemplo, nesse e-mail aqui, eu poderia ir lá no Google, se eu precisasse indicar para o Johnston qual é a localização que ele deve seguir, eu poderia ir lá no Google Maps, buscar o endereço, colar aqui, para que ele pudesse seguir a rota de acordo com o link que eu colocasse, né? É uma opção. E como é que a gente coloca links, né? A gente poderia simplesmente selecionar uma parte do texto, por exemplo, aqui a palavra e-mail, a gente vem nesse clips aqui, desculpa, a gente vem nesse símbolozinho aqui, que é o de link, clica aqui, vai abrir essa janelinha para a gente. Tá aparecendo para vocês a janelinha, gente? Tá, né? Do link? Ok. Aqui, ó, a palavra que a gente quer de destaque já está selecionada aqui. E aqui dentro a gente digita o endereço de internet ou o endereço de e-mail que a gente quer que ele conecte através desse link. No meu caso aqui, eu vou colocar só o Google, só a título de exemplo, google.com, digitei o endereço, clico no OK. A partir de agora, isso se transformou num link. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai ser direcionada para esse endereço de internet. E aí, isso aqui acontece também com as pessoas que fazem fraude, né? Então, por isso que eu disse que a gente precisa ter muita atenção
nos e-mails que a gente recebe, que são esses links aqui, é que vão nos direcionar, muitas vezes, para as páginas que fazem phishing, que são aquelas propagandas tentando roubar dados da gente ou tentando nos levar para alguma fraude. É muito importante a gente pensar em tomar o máximo de cuidado possível na hora de clicar aqui nesses e-mails. Mas a gente também pode criar os nossos links, tá? Da maneira que a gente achar que é necessário. E muitas vezes é importante. Aí você pode pensar, poxa, eu não quero esse link mais. Então você clica em cima dele, ele vai aparecer aqui o endereço, você pode alterar esse endereço, mas também pode remover o link. Pronto, deixou de ser um link. Uma funcionalidade muito legal agora aqui, vou deixar esse só com esse modelo, é o botão enviar. No botão enviar, além de enviar agora, exatamente, se eu clicar aqui, ele vai enviar agora para o meu destinatário. É uma opção que a Google nos dá é de atrasar esse envio ou programar esse envio. Então, eu vou clicar aqui, ó, ele aparece para mim em programar envio. Quando eu faço isso, eu tenho que ter pelo menos o destinatário aqui, que eu não coloquei. Coloquei só daquela vez. Marconi Silvia. Pronto. Aqui agora de novo, ó, clico nessa setinha ao lado do botão enviar, programar envio. Quando eu faço isso, ele abre essa janelinha onde eu vou configurar que horário que ele vai enviar. Então, gente, isso é algo muito sensacional, para falar a verdade para vocês. Por quê? Não sei com o que vocês trabalham aqui agora, no formulário de vocês, alguns colocaram. Mas suponhamos aí que você trabalha num ambiente onde você precisa mandar periodicamente correspondências. E aí você não precisa mais ficar esperando aquele momento para poder mandar o e-mail. Eu já posso fazer a minha lista de e-mails da semana todinha e programar os envios. Por exemplo, esse e-mail aí poderia ser um e-mail que eu tenho que mandar para o Johnston só amanhã. Né? Então, olha só, eu posso vir aqui, ó, amanhã de tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, segunda-feira, ou escolher uma data. Vou escolher uma data. Ele vai abrir esse calendário para mim, eu quero mandar para ele só no dia 2 de janeiro. Então, eu seleciono aqui dia 2 de janeiro e ainda coloco qual horário que esse e-mail vai ser encaminhado para o Johnston. Vou colocar aqui, vai encaminhar para ele às 18 horas. Pronto. Aí eu clico em programar o envio e prontinho. Ele vai até aparecer para mim aqui, ó, envio programado para tal data, tem a opção de desfazer ou de exibir a mensagem. Vou clicar em exibir a mensagem. A correspondência, olha, programado, olha, envio programado para segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, às 18 horas. Então, não sei se você utiliza, eu utilizo muito. Ao invés de eu ficar escrevendo o e-mail só naquela hora, principalmente hoje em dia com as nossas mentes muito esquecidas, você já pega ali, vem aqui do lado, cria sua lista de tarefas, já escreve todos os e-mails, programa todos os e-mails e com a vantagem. Se antes do envio você quiser corrigir alguma coisa, ainda dá tempo. Né? Se lembrou, eu tinha que ter falado para o Johnston ou anexado o arquivo para ele, esqueci, você pode ainda vir aqui e clicar no menuzinho e vir aqui e editar para poder continuar a sua programação de envio. Outra coisa também que eu posso fazer, olha, não é para enviar mais o e-mail para o Johnston. Eu posso vir aqui em cancelar o envio. Ó. Vou clicar aqui. Foi cancelado, ele volta aqui para a tela e a partir daqui eu posso editar. De novo, né, e reprogramar ou não mandar mais, fechar. Se eu fechar aqui, ele vai para rascunhos, tá? Então, é possível fazer diversas configurações. O que eu vou deixar de tarefa para vocês? Vocês escreverem um e-mail para mim, eu vou mandar um e-mail para vocês, vocês vão me responder esse e-mail, utilizando o máximo de configurações que vocês aprenderam aqui hoje, tá? Não são só essas, mas o máximo de configurações que vocês conseguirem aprender, eu quero que vocês coloquem no e-mail. Inclusive, eu vou querer que vocês anexem pelo menos alguma coisa. Como é que eu faço anexo? Basta vir aqui no meu clipe, anexar arquivos, vai abrir essa caixinha aqui para a gente vai escolher se é do meu computador, né? Tem que ser do meu computador, se eu estiver no celular, vai ser um arquivo do meu celular, basta clicar e escolher o arquivo que eu quero mandar. Por exemplo, eu vou clicar em declaração. Clicou em declaração, coloco abrir e pronto, ele vai fazer o upload aqui, ó, e vai ficar embaixo aqui, ó, declaração.pdf foi anexado. Depois que você tiver feito isso, é só clicar em enviar e vai vir para mim
com o texto, com tudo bonitinho e mais o anexo, tá? Então, é assim que a gente faz anexo do e-mail. Então, beleza. Quanto a escrever o e-mail, colocar o corpo do e-mail, a assinatura a gente vai ver agora também como que eu configuro, mas quanto ao formato, é esse. Não tem muito segredo. E todos os e-mails, Hotmail, Gmail, seja e-mail corporativo, seja o e-mail pago, todos têm a mesma forma de trabalho para poder escrever os meus e-mails, anexar, todos eles têm o com cópia oculta, tá? E aí a gente vai enviar. Deixa eu enviar esse e-mail aqui para mim, colocar uma linha de assunto, teste de hoje. Então, beleza, eu vou clicar em enviar aqui para mim, que ele vai ser enviado agora. Eu enviei para mim mesmo, só para mostrar. Na minha caixa de entrada, eu vou receber o e-mail, e aí o que que a gente tem na nossa caixa de entrada? No caso do Gmail, eu tenho aqui essa estrelinha, que quando eu clico nela, eu coloco automaticamente esse e-mail em uma pasta, né, a gente chama de marcadores, uma pasta especial chamado com estrela. Tudo aquilo que eu achar que é importante, ele coloca no com estrela, tá? Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, abrir, eu abro o meu e-mail, vai ter tudo aquilo que foi escrito, olha que legal. Bo Johnston, tal, minha assinatura, o anexo vai estar aqui, e eu tenho esses dois botões aqui embaixo, mas que também podem ser encontrados no menu de cima, mas normalmente a gente usa aqui por baixo mesmo, olha, o responder ou o encaminhar. O que que significa cada um? Se eu clicar aqui embaixo em responder, eu vou criar um novo e-mail respondendo essa pessoa que me enviou esse e-mail. Então, quando eu clico em responder, olha o que que ele faz. Ele abre aqui dentro do próprio e-mail uma opção para eu começar a responder para quem me enviou. Eu enviei para mim mesmo, mas se tivesse sido outra pessoa, ia aparecer o nome da pessoa aqui e eu escrevo aqui, por exemplo, um recebido. Curto e grosso aqui, né? Recebido. Quando clicar em enviar, de novo, vai ter aqui o e-mail com a nova história. Então, o e-mail principal, logo abaixo, a resposta que foi anexada. A outra opção que eu tenho é o seguinte: recebi esse e-mail e aí eu preciso encaminhar esse e-mail para uma terceira pessoa. É só clicar no botão encaminhar e aí ele vai pegar, vai copiar tudo que tiver nesse e-mail, inclusive os anexos, e vai mandar para a pessoa. E vai trazer na aba de mensagem, né, na linha de assunto, essa palavra em inglês aqui, ó, forwarded, né, ou seja, emitido por, né, enviado por alguém, redirecionado. E aí eu vou colocar para quem? Aí eu tenho que escrever o e-mail para quem eu estou pretendendo enviar essa cópia. Então, por exemplo, eu vou mandar aqui para Gleice Mara. Eu já tenho ela na minha lista de contatos, e aí eu vou colocar um assunto aqui. O assunto vai ser o mesmo, mas eu vou colocar aqui um texto, porque no corpo do e-mail vai aparecer para ela todo o histórico das mensagens. Mas eu vou colocar aqui, ó, leia com atenção as correspondências enviadas pelo Johnston. Então, é legal a gente colocar pelo menos uma linha informando, porque senão chega aqui a pessoa fica meio perdida, né? Até ela entender o que está acontecendo nesse monte de e-mail, é legal a gente colocar uma linha, pelo menos, informando o que está acontecendo, né? Então, leia com atenção para você se inteirar do assunto. Feito isso, basta clicar em enviar. E aí, agora, o que que acontece? Olha só, na minha caixa de entrada não vai ter um novo e-mail, não, porque agora eu encaminhei. Eu peguei esse monte de correspondência, essas três correspondências, e essas duas, né? E encaminhei para uma terceira pessoa. Onde é que eu vou ver o que que eu encaminhei? Eu vou vir aqui em enviados. Em enviados, aí sim, vai ter essa linha de conversa todinha da maneira que eu fiz, tanto para mim quanto para quem eu encaminhei, ok? Então, o botão responder e encaminhar é dessa maneira. Quando eu tenho mais de um destinatário, vai acontecer uma coisa muito interessante. Além do responder apenas para um destinatário, eu vou ter o responder para todos também. Eu posso responder para mais de uma pessoa. Nesse caso aqui, como eu estava correspondendo apenas com uma pessoa, só vai ter um responder. Vamos testar então, ó. Vou clicar aqui para poder
escrever uma nova correspondência, vou colocar que é para mim mesmo, só a título de exemplo, e para Gleicimara. O assunto aí, teste 2, que é só um teste mesmo. Não vou colocar aqui o corpo não, porque vocês já entenderam como que faz. Vou clicar em enviar agora para ele. Então, na caixa de entrada vai ter chegado. Olha aí, chegou na caixa de entrada. E aí, o que que acontece? Como eu estou respondendo só para mim mesmo aqui, ó, vai ter só essa opção mesmo. Mas se eu clicar aqui, ó, se eu tiver lá na caixa de correspondência da Glecimara, que eu não tenho acesso aqui agora, vai aparecer para a gente aqui o responder e o responder a todos. Esse responder aqui é porque é só eu mesmo que escrevi, tá? Mas se eu tivesse aqui lá na caixa da Glecimara, como tem mais de dois, além desse responder, vai ter responder para Marconi ou responder para todos. Eu posso responder só para um ou responder para todo mundo. Outra maneira da gente poder ver isso é se eu vier aqui, colocar aqui de novo para mim, colocar com cópia para Gleicimara, teste 3, apenas o teste, vou mandar, chegou o teste 3 aqui, agora sim, ó. No da Gleicimara já apareceria esse botão. No meu caso, eu coloquei lá o responder e no com cópia vai ter o botão agora para responder a todos. Então, o que que eu posso fazer com esse e-mail? Se eu clicar em responder, eu vou responder para quem? Para esse destinatário principal aqui, ó, que foi o Marconi Silva. Se eu coloquei no com cópia outras pessoas, e no caso eu coloquei para mim mesmo, por isso que eu respondi, eu recebi, vai aparecer também o botão responder a todos. E aí eu posso ter a opção de responder esse e-mail somente para quem me enviou, ou responder para quem me enviou e para todo mundo que está copiado, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, suponhamos que fosse um e-mail de trabalho. E aí o chefe mandou para mim uma solicitação, Marconi, preciso do documento de autorização daquela verba para amanhã. E aí está copiado aí o fulano, ciclano e beltrano. E aí eu posso responder somente para o meu chefe, falando assim, ó, já está tudo pronto, ou posso responder para todo mundo, olha, está tudo pronto, estou respondendo com cópia para todo mundo também. É para isso que serve esse botão responder e responder a todos, tá bom? Então, como que funciona de novo o responder a todos? Cliquei em escrever, aí eu coloco Marconi, só a título de exemplo, tá? Poderia ser qualquer e-mail, vou criar para outra pessoa aqui. Glecimara Costa. E aí, se eu quero ter aquela opção de responder para todo mundo, eu preciso obrigatoriamente colocar o com cópia. Então, vamos colocar aqui com cópia para outra Glecimara, que é outro e-mail. Glecimara.estética. Muito bem. Eu estou enviando, o remetente principal é a Glecimara, estou enviando com cópia para esse outro e-mail aqui, que é diferente do anterior. Linha de assunto, teste 4. Vou colocar só com cópia para mim aqui, para a gente poder enxergar, tá, o que eu estou falando. Marconi Silva, pronto. Então, estou enviando para Glecimara com cópia para Glecimara.estética e Marconi Silva, tá? Só que a linha de assunto é teste 4 de novo. Muito bem, quando eu clico em enviar, vai ser enviado o e-mail normalmente, olha só, na minha caixa de entrada. O teste 4 está aqui. Se eu quiser verificar para quem eu enviei, é só vir nessa setinha, expandir, ele vai aparecer para mim aqui todas as pessoas, olha, para quem foi o principal e todos que estão copiados logo aqui abaixo. A partir do momento que eu tenho esse com cópia inserido, vai aparecer para mim o botão tanto responder e o responder para todos. Se eu clicar em responder, olha o que vai acontecer. Para quem que ele está respondendo? Só para a Gleicimara. Não é o que eu quero responder para todo mundo. Quando eu faço isso, olha o que ele coloca. Ele coloca o e-mail de todo mundo que eu estava atuando, menos o meu, lógico, né? Porque não tem muita lógica eu responder para mim mesmo. Ele coloca o destinatário principal e todos que estão copiados. Então, é assim que a gente faz o responder direto ou responder para todos. Ok? Então, essa aí é uma dica de ouro também. Tem gente que não utiliza da maneira correta. Às vezes, ele recebe o e-mail aqui, ele clica em responder. E aí ele começa a reclamar, falando assim, ué, mas eu respondi sim. Aí o outro que estava copiado fala, mas eu não recebi. Então você tem que ficar atento nesse momento.
Se você clicar em responder somente, vai ser só para quem te enviou na linha, no assunto principal, no destinatário principal. Se você quer responder para todo mundo, eles têm que estar no destinatário principal ou tem que estar no com cópia. Se todos estiverem inscritos no destinatário principal, vai aparecer o botão responder e aí você vai responder para todos de qualquer maneira. Se você estiver trabalhando num ambiente mais organizado, é legal fazer essa prática que eu disse para vocês. Colocar quem é o destinatário principal e os demais que não são os principais, mas que também precisam da informação, colocar no com cópia, ok? Acostumem-se a fazer isso, que vocês vão ver que dá uma organização melhor na fluidez da comunicação. A gente começa a perceber, não, isso foi para mim, não, isso foi para determinada pessoa. Tudo bem, pessoal? Então, bastante informação junta, né? Não sei se vocês já tinham acesso a essas informações, mas eu já considero que é bastante coisa a ser aprendida aí apenas numa visualização da nossa caixa de correspondência. Mas fica apavorado, não, que essas coisas estão ficando gravadas e como eu já disse, vocês que estão participando desse curso vão ter acesso a essas gravações depois, quando a gente terminar tudo, a gente vai editar e deixar disponível para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade então, que eu considero que o negócio está ficando bom. Agora é que está ficando bom. Aqui então, no nosso e-mail, eu já mostrei aqui o botão inscrever e essas facilidades todas que ele tem, e basicamente é isso. Vamos agora para algumas configurações que são básicas e que a gente precisa fazer para que o nosso e-mail funcione da melhor maneira possível. E aonde é que a gente faz configurações adequadas no nosso e-mail? No Google, a gente vai vir aqui em cima nessa engrenagem, essa roda dentada, e vai aparecer a palavra configurações para a gente. Estou lá no canto direito superior, do lado da minha foto. Depois eu vou gravar um vídeo tutorial mostrando essas coisas no celular, tá? Para quem não utiliza muito computador, vou mostrar como que faz isso no aplicativo do celular. Mas para essas aulas agora, que a gente está fazendo vai ser no computador. Vou clicar aqui então no menu configurações, vai abrir para mim essa caixinha. Tem algumas configurações básicas e rápidas aqui, vou passar por elas rapidamente, porque eu quero ir direto para a configuração, que alguns devem estar se perguntando como que faz, que é a configuração da nossa assinatura, tá? Então, olha só, eu posso personalizar o que vai aparecer para mim aqui de botões no meu Gmail. Eu vou vir nesse personalizar. Eu também posso personalizar como que vai aparecer, ó, se de maneira padrão, se os e-mails vão ficar mais espremidinhos ou mais compactos ainda. Eu prefiro deixar no modo padrão, que é esse de visualização um pouco mais espaçada da caixinha, ó. Nota aqui que quando eu clicar no compacto, ó, vai ficar muito espremidinho. Eu me incomoda visualmente, mas aí é gosto de cada um, por isso que é personalização, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é configurar os temas. O que são os temas? São as cores que vão ficar aqui por trás. Por exemplo, eu vou clicar nessa daqui, ó, só para vocês terem uma noção. Vai ficar uma imagem no fundo, tá vendo? Ó? Esverdeado, tem vários aqui, você pode configurar com imagens que estão disponíveis aqui para a gente poder configurar. E aí vai a gosto do freguês, tá? Essas coisas muito coloridas, muito mexidas, me incomodam um pouco. O máximo que eu uso, que eu não estou utilizando aqui agora para poder ficar mais claro para vocês visualizarem no fundo branco, o que eu gosto de usar muito é o modo noturno, que deixa tudo escuro e as letras brancas, tá? É uma opção boa, porque aí a gente faz um contraste, né? Principalmente para a visão agradece muito. Mas você pode escolher aí o modo que você quer trabalhar de cores. Eu vou deixar no branquinho aqui. O tipo de caixa de entrada, a gente pode deixar no modo padrão ou essas opções, ó, os e-mails que são considerados importantes, que tem esse símbolo aqui, virem primeiro. Ou então os e-mails que não foram lidos ainda, virem primeiro. Como que eu identifico, Marconi, os e-mails que ainda não foram lidos? Todos os e-mails que estão em negrito. Todos que estão em negrito, essa mais escurinha, não foram lidos. Uma vez lido, eu vou clicar e voltar. Ele deixa de ser negrito, tá vendo? Ele já foi lido. E eu ainda posso colocar mais marcações aqui, eu vou mostrar daqui a pouco.
E aí tem uma série de opções aqui, ó, que você vai configurar de acordo com a sua utilização. Os que têm marcação de estrela primeiro, os de caixa prioritária primeiro, várias caixas de entrada se você tiver. No meu caso, eu tenho várias. Você pode configurar. Eu vou deixar sempre no modelo padrão. Para mim está ótimo. Aí vocês configuram da maneira que achar melhor para vocês. O painel de leitura. Tanto o Google quanto os outros lá, eles dão essa opção. Eu posso ter a visualização de maneira que apareçam os e-mails aqui, aí eu clico e ele se abre, ou eu posso ter a caixa dessa maneira aqui também, quer ver? Ó? Vou clicar aqui de maneira que os e-mails fiquem à esquerda e quando eu clicar na linha, eles vão aparecer à direita. Ó. Cliquei nessa opção. É necessário atualizar o Gmail para ativar. Ok. No meu caso, eu precisava atualizar porque eu estou numa versão anterior, mas deixa aqui prontinho. Essa opção aqui, ela é interessante, mas eu acho que ela ocupa muito espaço ó, na tela. Só dá certo também, pessoal, aqui no caso de computador, tá? No de aplicativo de celular é um pouquinho diferente. Aqui, ó, o que que acontece? Eu cliquei aqui, ele já aparece aqui à minha direita. Só que, para o meu caso, para o meu gosto pessoal, eu acho que ocupou muito a tela com muita coisa. Então, não gostei. Então, vou voltar aqui. Vamos lá de novo. Ó. A outra opção é clicar aqui e aparecer logo embaixo a correspondência. Ó. Vamos mudar, tirar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo que tem uma linha aqui? Está muito, né? Olha só. Está muito limiar aqui, mas vou clicar na correspondência 2. Aparece logo embaixo a correspondência. Eu, Marconi, gosto da opção de clicar e abrir uma nova janela só com aquele e-mail. Então, eu vou deixar sem divisão nenhuma para o meu gosto. Eu gosto de clicar, abrir aquele e-mail e depois eu volto para a caixa de entrada de novo e vejo o que eu preciso. De novo, é configuração, é pessoal de cada um coloca aí da maneira que se sente melhor adaptado ao aplicativo, tá? A ferramenta. E aqui, por último, né? Conversa por e-mail, visualização das conversas. Vocês lembram que quando a gente foi clicando aqui, ó, os e-mails nos que eu fui respondendo, os e-mails vão ficando aqui indentados, um após o outro. Deixa eu achar aqui. Esse que tem respostas, ó. Tem aqui, aí tem o outro dentro do outro e por aí vai. Se você não gostar disso e quiser que eles fiquem separados, você pode vir aqui e deixar desmarcada essa opção, ó, visualização de conversas. Não vou clicar, vou deixar assim, mas se você gostar de ter tudo separadinho, você desmarca essa opção. O mais comum hoje em dia está todo mundo agrupado, as conversas todas agrupadas. Porque se as pessoas forem te respondendo, vai ficando tudo agrupado naquele mesmo e-mail. Você não precisa ficar procurando e-mail por e-mail aí na sua caixa de correspondência, apesar da gente ter a busca muito eficiente aqui do e-mail, tá? Não precisa disso. Voltando então aqui para menu de configurações, o que que acontece? Não é aqui. Aí eu cheguei aqui e falei assim, poxa, mas não tem onde eu configurar aqui a minha assinatura. Para a gente configurar a assinatura, a gente precisa vir nesse primeiro botão, ó, ver todas as configurações. Vou clicar em ver todas as configurações. Vai abrir para mim, então, esse painel aqui que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 abas no caso do meu. Pode diferenciar aí dependendo do tipo de assinatura que você tem, mas basicamente é isso. Então, a gente tem aqui o campo geral. E praticamente a maioria de nós vai trabalhar mais essa configuração do campo geral mesmo. Então, olha só, eu estou aqui em geral, eu tenho a primeira opção aqui em cima, deixa eu aumentar o zoom para melhorar para vocês aí a visualização. A primeira coisa que eu tenho aqui em cima no geral é encaminhamento e POP IMAP. Lembra que a gente falou desses dois protocolos aqui? Então, dependendo do tipo de configuração que você tem de e-mail, qual e-mail que você tem, você vai poder fazer umas... desculpa, gente, eu estou lendo o menu de baixo. Eu estava no geral. Quando a gente falar sobre encaminhamento, é que a gente vai vir no POP IMAP aqui. Eu estou no geral. No geral, a primeira coisa que a gente tem é idioma. Então, vamos lá, idioma é só vir aqui nessa setinha e definir qual que a gente vai trabalhar. Já vem por padrão configurado com o Português Brasil, se você tiver feito a sua conta no modelo dentro do Gmail, dentro do Brasil. Se você estiver fora ou se você quiser treinar outra língua, é só você mudar aqui o idioma que você quer que o Gmail opere, tá? Eu vou deixar o meu como português do Brasil mesmo.
Números de telefone, quando ele vai recuperar o automático, eu quero também o código do Brasil, que é 55. Pode deixar configurado aqui da maneira que você achar. Às vezes você está trabalhando no e-mail, numa atividade internacional e precisa ficar mandando e-mails, por exemplo, para os Estados Unidos. Aí você vai pegar o código do país e vai mudar aqui, e vai dar tudo certo também, tá? Tamanho máximo de página. Aqui é a quantidade de conversas que aparece para você na sua caixa. Por exemplo, aqui ó, o meu está configurado para 50. Então, aqui tem 50 linhazinhas dessa de e-mail por vez, tá? Aí você configura da maneira que você achar que é mais interessante para você. Quais são as opções? 10, 15, 20, 25, 50 e 100. Eu achei que 50 por página para mim está ótimo. Mas se você quiser menos, é só mudar. Por exemplo, vou mudar aqui para 10, só para a gente ver. Clicou aqui em 10, ó, fez a alteração, você precisa vir cá no final e salvar essas alterações. Ó. Tem um botão salvar alterações. Cliquei em salvar, aí o e-mail vai reabrir de novo. E agora aqui, ó, tem só 10, ó. Diminuiu, tá vendo? 10 por página. Eu preciso ficar vindo aqui e passando, ó. Próxima página, de 11 até 20. Próxima página, 21 até 30. Então, assim, eu acho que 50, para o meu caso, está um tamanho excelente. Então, eu vou deixar o meu configurado como 50 igual estava. Mas aí você coloca da maneira que você achar melhor para a sua visualização. Cancelar envio. Ó, toda vez que a gente escreve um e-mail e clica no botão enviar, vai aparecer para a gente automaticamente aqui embaixo cancelar o envio daquele e-mail. Suponhamos que você clicou, nossa, não era para ter mandado dessa maneira. Você pode se arrepender em até 5 segundos antes dele ser enviado. É a minha configuração. Você pode aumentar esse prazo para até 30 segundos, é o máximo. Passou de 30 segundos, o e-mail vai ser enviado. Mas você pode criar esse atraso aqui no envio aí da sua correspondência, para aquele caso de você, não, esqueci de anexar o arquivo tal. Nossa, eu escrevi uma palavra errada. E aí você lembrou ali de repente, você pode configurar para atrasar. Eu deixo o meu no mínimo, mas aí cada um configura no tempo que achar ideal. Eu gosto de tentar enviar o mais breve possível, então eu deixo 5 segundos. A gente tem também aqui ó, o comportamento padrão de resposta. Toda vez que eu for responder um e-mail, vocês viram lá que se tiver com cópia, eu posso responder diretamente ao destinatário, e se tiver mais de uma pessoa, eu posso responder a todos. O meu padrão eu deixei sem marca nenhuma, mas se você quiser que toda vez que você responda um e-mail, venha por padrão já responder apenas para o destinatário ou responder para todos, você pode escolher uma dessas opções. Eu deixei desmarcado, no meu caso, para eu decidir, na hora que eu estiver respondendo, o que eu quero fazer. Tá? Mas se você quiser automatizar essa parte, é só escolher uma dessas duas opções: responder para o destinatário ou responder a todos. Aqui é só uma opção ao passar o cursor, tá? Ó, ações de passar o cursor. Ativar ações de passar o cursor. Ao passar o cursor, ao passar o cursor sobre um item, você acessará para arquivo, excluir, marcar como lido, adiar, ou então desativar todas as ações do cursor. Pode deixar marcado, porque quando você coloca o e-mail por cima, para ele passar, ele dá um lembretezinho do que aquilo faz, ou as opções que tem. Eu gosto de deixar no ativado. Enviar e arquivar é outra opção que a gente pode configurar, tá? Mostrar o botão enviar e arquivar na resposta, ou ocultar o botão enviar e arquivar na resposta. Você escolhe qual a opção que você quer, se você quer mostrar esse botão ou não. Eu deixei oculto porque eu posso decidir isso conforme o momento que eu estiver fazendo. Aqui a gente pode deixar pré-configurado também o padrão de fonte, tá? Que a gente vai utilizar nos nossos e-mails. Por exemplo, a fonte básica, toda vez que eu escrevo um novo e-mail, quando eu clico aqui em escrever, ele vai estar com essa configuração, ó. A fonte sans serif, mas eu posso mudar. Quais são as opções? Só essas daqui, ó, para escrita de e-mail, tá? Pode ser Georgia, sans serif, Comics, estreito. A Georgia e o sans serif é um tamanho bom, então eu deixo sans serif. O tamanho do texto padrão também, olha, o meu tem normal, você pode colocar muito grande, enorme, vai aí a gosto do que você precisa. E também pode fazer algumas configurações da cor do texto. O meu padrão está como preto.
mas você pode mudar para outra cor caso você queira, e também pode ter a opção de remover a formatação toda vez que você colar alguma coisa lá, tá? Então, eu deixei essa configuração para o meu. Quanto às imagens, sempre exibir imagens externas. Essa opção aqui, ela é para que quando vem um anexo para você, já apareça, dentro do seu e-mail, já apareça a imagem. Ou então você pode perguntar antes de exibir a imagem. Quando está selecionado dessa maneira, qualquer imagem vai ficar aparecendo uns xizinhos, quadradinhos em volta, e você precisa clicar em cima da imagem para poder visualizar essa imagem. Eu não me importo muito com a questão da imagem, então eu deixo já para exibir. Quando eu recebo um e-mail, já carrega, eu já vejo a imagem que está no fundo do e-mail ou fazendo parte do corpo do e-mail de forma automática. Algumas pessoas têm medo de invasão de vírus, nesse caso aqui, gostam de perguntar antes, tá? Mas eu não tenho essa preocupação nesse caso e deixo sempre em exibir imagens externas. E-mail dinâmico também pode deixar ativado no seu, tá? Que vai exibir conteúdo de e-mail dinâmico quando disponível. E-mail dinâmico é quando tem algumas ações que podem ser feitas. Se você tiver dúvidas sobre isso, é só clicar em Saiba Mais. Aquele pulo do gato que eu falei sobre a gramática, você pode deixar aqui, ó, não só a gramática como correções, como escrita inteligente, mas do gramática, eu posso deixar selecionado para que ele tente corrigir para a gente, ou indicar para a gente palavras, tá? Então, eu deixo tanto a gramática, quanto a ortografia ativado, quanto a correção automática também. No meu caso, eu gosto assim, mas se você quiser desmarcar, é só desmarcar todos eles. Eu gosto que ele tente corrigir para mim palavras que eu esqueci acento, ou que eu escrevi a grafia errado, e ele vai tentar corrigir para você automaticamente. Escrita inteligente é aquilo que eu disse para vocês, dele tentar entender o que você está escrevendo e completar para você. Aí você aperta o Tab e ele já completa. Personalização na escrita inteligente, eu posso deixar ativado também, tá? Não precisa mudar. Vou pular esse daqui porque não precisa e vou direto lá embaixo, para não tomar muito tempo, na nossa assinatura, que é lá no finalzinho. Quando eu chego aqui, ó, eu tenho assinatura. No assinatura é onde eu vou escrever as minhas assinaturas. Eu tenho a formal, eu tenho aqui do e-mail @yahoo, que é o que eu falei para vocês que eu leio o Yahoo direto na minha caixa do Gmail, e tem a minha assinatura. Eu posso colocar, por exemplo, vou mudar essa formal aqui, que eu já tinha colocado a título de teste, colocar aqui, ó, Marcone da Silva Ferreira, e aí eu vou dar um Enter aqui e vou colocar assessor de assuntos de tecnologias digitais. E aí eu posso formatar, vou tirar o negrito, tirar aqui, deixar só assim, por exemplo. E estou chamando essa de formal. Ah, esse nome formal não me interessa. É só clicar aqui e mudar o nome dele para outro, assinatura padrão. Você vai dar o nome para aquela assinatura que você quer usar. Para que a gente cria várias assinaturas? Bom, se eu tenho um destinatário somente, eu só respondo daquela maneira, um destinatário não. Se eu sempre respondo como daquela maneira, como sendo aquela pessoa, eu posso criar uma assinatura só. Se para mim é interessante naquele e-mail responder só com essa assinatura, pode ser. Mas se eu tenho vários públicos diferentes, eu posso colocar várias assinaturas para que cada um receba a minha assinatura de um jeito. Então, se eu estiver trabalhando sobre assessoria utilizando esse e-mail, eu posso usar essa assinatura. Se eu estou trabalhando lá na minha faculdade e eu quero mais informações, posso utilizar essa outra assinatura, tá? Se eu estou respondendo com o meu e-mail do Yahoo, eu posso utilizar essa assinatura e nada mais. E posso criar quantas eu achar necessário. Só cuidado aí para você não criar demais, porque vai ficar uma lista muito grande e praticamente procurar dentro de uma lista muito grande seja mais complexo do que você escrever a sua assinatura, né? A outra coisa interessante também aqui do campo assinatura é que eu posso anexar também a imagem, né, de algum item, de um cartão de visitas que eu escaneei e coloquei aqui para funcionar como a minha assinatura. Para criar uma nova assinatura, é só vir aqui em Criar Novo, dar um nome para ela, né? Assinatura de exemplo. Vou criar ela aqui. Ela aparece aqui, ó, assinatura de exemplo.
Selecionei, eu posso agora escrever o que eu preciso dentro da minha assinatura de exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, assinatura. Ó, assinatura não, né? Marconi, assinatura de exemplo. E aí, você pode aí configurar e colocar da maneira que você achar interessante, ó. Colocar fonte, cor de fundo. Vou exagerar aqui só para a gente poder ver que é possível, né? Então, olha aí, coloquei Marconi, quero destacar meu nome. Posso colocar o meu nome maior e o restante do texto menor. E aí as informações que vão conter na sua assinatura são aquelas que são importantes para o seu negócio. Então, por exemplo, ah, se você é Se você precisa de uma assinatura contendo telefone, e-mail ou qualquer outra coisa, você vai colocar. Se você já tem um bannerzinho ou se você tem aí uma imagem pronta, você pode clicar em anexar. Aliás, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Inserir aqui, ó, imagem. Você pode buscar do seu Google Drive ou fazer o upload. Upload significa tirar do seu computador ou do seu celular e levar direto para o Gmail, tá? Vou selecionar do meu computador. Se você tem alguma coisa pronta, igual eu tenho essa daqui, você pode fazer o upload e anexar. Toda vez que você assinar, vai ficar aparecendo aquela imagem. Você pode dar uma editada nela para poder ficar menor, tá? Aqui, ó. Clicou nela, colocar pequeno. Não gostei? Coloco grande, pronto. Então, no lugar de ter um texto escrito, você pode colocar dessa maneira, colocar uma imagem pronta, né? Que é aquele do banner que foi para vocês no e-mail, tá bom? Ah, mas não é isso que eu quero, não, Marconi. Então, é só clicar em remover e deixa só com texto mesmo. Aí é a necessidade de cada um. Se você já tem a sua imagem pronta, pode anexar para ser a sua assinatura, ou se você quer só texto, também pode colocar como texto. Muito bem. E aqui, ó, padrões de assinatura, isso é importante também, ó. Qual o endereço que eu vou utilizar? Eu tenho, no meu caso, olha, eu recebo a minha correspondência tanto de Marconi Silfer, que é a própria caixa do Gmail, quanto do Bol, quanto do Yahoo, tudo dentro do meu Gmail. E aí eu coloco aqui as assinaturas são padrão para o Gmail, essa assinatura. Essa daqui, por exemplo, assinatura padrão, eu posso selecionar para quem que ela vai ser para o Bol, por exemplo. E aí você vai selecionando quais são as assinaturas que você tem como para aquela, quais os padrões que você quer para aquela assinatura, tá? E aí o que é muito importante depois disso tudo é clicar em salvar as alterações que você fez. Antes de fazer isso, deixa eu só mostrar algo que é muito utilizável e principalmente se você utiliza o e-mail para trabalho, Tá vendo essa resposta automática de férias aqui? Suponhamos que você está utilizando seu e-mail de modo profissional. E aí você vai sair de férias e naquele período de férias você não vai estar respondendo os e-mails, não vai responder os e-mails, só vai responder quando voltar. Você pode deixar uma resposta automática para que o próprio Google responda por você enquanto você estiver ausente. Isso a gente faz aqui nessa guia geral configurações. Eu venho aqui embaixo, ó, resposta automática, clico no de baixo, ó, colocar resposta automática, coloco o dia que essa resposta automática vai começar e o último dia que ela vai terminar, ou então deixo desmarcado e quando você quiser, você desmarca essa opção, volta para o de cima. Mas, por exemplo, suponhamos que eu vá sair de férias a partir do dia 2 de janeiro. Eu venho aqui, vou selecionar aqui a partir do dia 2 e que eu vou encerrar minhas férias, aí eu tenho que marcar, e vou encerrar elas no dia 13. A partir do dia 14 de janeiro, que é um sábado, eu continuo respondendo. E aí eu vou colocar o assunto, ó, estou de férias. Você vai colocar uma coisa mais importante, né, gente? Aí, prezado cliente, agradeço o seu contato. E aí, no período de tal data até tal data, estou de férias. Você vai colocar o seu texto aí. E aí você vai clicar aqui, ó, enviar resposta. Se você clicar, deixar em branco,
todo mundo que te mandar um e-mail vai receber uma resposta automática com esse texto que você escreveu. Até quem te manda propaganda, todo mundo, na hora que te mandar um e-mail, nesse período aqui, ó, vai receber um e-mail automático dessa maneira. Estou de férias nesse período, o que você escrever, ele vai receber. Agora, se você quiser mandar essas mensagens somente para sua lista de contatos, basta você clicar aqui e somente sua lista de contatos vai receber esse e-mail aí que você está de férias, tá? É até bom, porque senão a sua lista de enviados vai ficar gigante, né? Porque pensa bem, hoje em dia a gente recebe e-mails demais, dependendo de como você utiliza a minha conta. A minha conta, ela é muito utilizada, então eu recebo muito e-mail. Se a sua conta é pouco utilizada, você vai receber menos e-mail. Mas eu gostaria, eu marcaria aqui, ó, enviar só para os meus contatos, porque eu faço um controle bom dos meus contatos. Então, se alguém que é importante para mim me mandar um e-mail, já recebe de volta: olha, estou de férias, vou te responder só depois de tal data, pelo menos a pessoa não fica sem resposta naquele período. Então, a gente tem que pensar nessas configurações inteligentes também. Então, se você trabalha profissionalmente com o seu e-mail, ou mesmo se você quer dar uma resposta e não deixar a pessoa no vácuo, então, configura quando você não estiver respondendo essa opção de resposta automática, tá? Aí você fazendo isso, você não perde os contatos naquele período que você não está respondendo. Ou de repente você vai passar por uma cirurgia e não vai responder e-mails naquele período. Coloca aí também configurado dessa maneira: olha, estou indisponível de tal data até tal data. Assim que possível, retornarei o contato, ou a partir de tal data vou retornar meu contato. E agora sim, pessoal, muito importante. Acabou de fazer essas configurações, clica em salvar alterações, porque senão tudo que você fez vai se perder. Esse item no Google não é automático. Eu preciso, depois de configurar, salvar as minhas alterações, tá? Beleza, então essa configuração que a gente fez da guia geral, ela é muito importante. Quais são elas? Configurar a minha assinatura e configurar também o e-mail de resposta automática quando eu estiver disponível. Joia? Beleza. Próxima etapa agora, das configurações que são importantes, são os marcadores. Do lado esquerdo aqui, ó, quando eu estou na caixa de entrada, eu já tenho os marcadores. E aí, para que servem os marcadores? Os marcadores são como se fossem pastas dentro do nosso Gmail. Essas pastas nos auxiliam muito quando eu quero selecionar assuntos específicos e colocar esses e-mails dentro daqueles assuntos específicos. Por exemplo, vou voltar aqui para a minha caixa de entrada. E aí, suponhamos que eu considere aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse e-mail aqui, superintendência, tal de ensino, e eu considero que é importante eu guardar, no meio desse monte de e-mail que aparece na minha caixa de correspondência, eu tenho um espaçozinho onde eu separo esses e-mails que são desse grupo aqui, porque eu quero lê-los de maneira mais rápida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um marcador com essa informação e eu vou colocar esses e-mails dentro desse marcador, dentro dessa pasta, para que quando eu quiser consultá-los de novo, eu não precise nem ficar pesquisando, ou para que eu selecione esses e-mails de maneira que fique mais fácil de eu ler de novo essas correspondências, se for necessário eu ler de novo. Então, como que eu faço isso? Eu posso tanto vir aqui no lado esquerdo, criar novo marcador, ou eu posso vir lá nas configurações onde a gente estava, vir aqui na aba marcadores, e aqui também a gente tem os marcadores e a possibilidade de criar novos marcadores aqui dentro. Eu tenho um monte, né? Vocês viram aí que o meu está lotado, tá? Então, aqui, eu posso vir por aqui ou posso criar por aqui. Como eu sei que é mais fácil a gente trabalhar nessa caixa de entrada, por exemplo, eu vou criar aqui clicar aqui no maisinho, criar um novo marcador, vai aparecer essa caixinha para mim, eu vou colocar aqui o curso de tecnologias. Ok? Vou chamar só assim. Quando eu faço isso, ele está criando para mim já uma palavrinha dessa aqui com essa marcação. Vou clicar em criar. O marcador foi criado. Vamos buscar ele aqui, ó. Curso de tecnologias. A partir do momento que ele foi criado, eu posso mudar a cor. Eu posso fazer várias coisas. Vou clicar nesse menu, que são esses três pontinhos. E aí eu tenho a opção de mudar a cor. Vou colocar, por exemplo, ele de azulzinho. Ele mudou para azulzinho. Ah, não. Eu tenho a identificação para esse marcador como vermelhinho.
mudo para vermelho. Muito bem. Se eu clicar agora em cima desse marcador, ele vai abrir para mim aqui, ó, vazio, porque eu não tenho nenhuma mensagem que eu selecionei para estar marcado, para vir para esse marcador curso de tecnologias. Como é que eu faço então para marcar? É muito simples. Vou colocar esses quatro aqui que a gente fez, ó. Vou clicar, clicar, clicar e clicar. Selecionei esses quatro. Agora aqui em cima, ó, eu tenho essa opção aqui, ó, marcadores. Vou clicar aqui, vou simplesmente pegar o marcador que eu criei e vou aplicar. Feito isso, ele vai escrever, ó, cursos de tecnologia, com a cor que eu escolhi para aquele marcador, mostrando que esse assunto está lá dentro da minha pastinha, cursos de tecnologias. Quando eu vier aqui, ó, em cursos de tecnologia, só essas correspondências que eu marquei vão aparecer para mim. Fica um pouco mais organizado, mais limpo. Então, você pode ir selecionando aqueles que são de seu interesse, para você voltar neles de novo. Ó. Eu coloco aqui em condomínio Niterói, por exemplo, todos os boletos que chegam aqui do nosso condomínio. Vou separando, tá? Então, olha aqui, os cursos que eu comprei, contratei, para eu poder lembrar das senhas mais fácil, não ficar pesquisando toda hora, eu coloco eles dentro de cursos. Então, eu selecionei lá na minha caixa de correspondência, marquei. Aqueles que são muito importantes, assim, que eu quero selecionar tudo de uma vez, o Google tem essa opção aqui de um marcador principal dele, que ele chama com estrela. Toda vez que eu quero colocar uma mensagem muito importante no com estrela, basta eu vir em cima da estrelinha, clicar em cima dela, ela vai ficar amarela, significa agora que ele está no com estrela. Onde que eu acho esse com estrela? É só vir aqui, ó, do lado esquerdo, tem o item mais com estrela. Todos aqueles que eu marquei com estrela estão separados aqui. Tem até que fazer uma faxina, porque eu fui marcando, depois que eu já resolvi aquilo, eu li de novo, eu esqueci de desmarcar. Mas, por exemplo, eu vou tirar esse daqui, que eu não acho mais importante. Pronto, desmarquei, ele já não vai estar mais. Da mesma maneira, todos aqueles que foram adiados para ser mandados mais tarde, ou aqueles que foram programados, vão aparecer aqui nessas marcações, tá? Então, eu tenho diversas categorias de marcadores que eu mesmo criei. Outra coisa importante é o seguinte: suponhamos que eu tenha aqui o curso de tecnologia como marcadores, mas eu quero que esse assunto aqui, ó, seja um subtópico, vamos chamar assim, uma subpasta do assunto principal. Eu posso vir aqui e aí eu vou clicar. Aqui não, tem que ser lá nas correspondências. Vamos supor aqui, ó, esse equipe 99 aqui. Eu clico aqui, ó, marcadores. Aí eu falo assim, poxa, esse assunto aqui é um subassunto de tecnologias. Não existe, eu vou clicar em criar novo. Aí eu vou chamar ele de subtópico de tecnologia. É um novo marcador, tá? Subtópico de tecnologia. E eu quero que ele fique dentro do tópico tecnologia. Então, eu venho aqui, vou procurar o principal, que é tecnologias digitais, né? Curso de tecnologia, aliás, curso de tecnologias. Então, ou seja, curso de tecnologias é o principal e eu estou criando um subtópico para ele. Vou clicar em criar. Viu que ele marcou, criou? Se eu vier aqui agora no marcador curso de tecnologia, olha, ele criou uma setinha para o subtópico. Ele é o principal e dentro dele tem um outro que é um subtópico dele. Eu posso colocar assim, que às vezes a gente recebe correspondências que são assuntos menores dentro de um assunto maior. Eu posso selecionar e organizar também as minhas pastas de assuntos dessa maneira. E aí você pode falar assim, mas, né, qual que é a vantagem disso? A vantagem justamente é organizar por assuntos aquilo que eu preciso ler de novo. Nem sempre a gente recebe um e-mail, leu só aquela vez e acabou, né? Às vezes é um assunto que você está tratando que vai demorar um tempo maior. Então, a gente classificar esses e-mails e colocá-los dentro de subpastas, dentro de marcadores, é de suma importância. E aí, voltando aqui nas nossas configurações dos nossos marcadores, eu posso, por aqui, ó, começar a editar esses marcadores para eles serem mostrados ou não serem mostrados lá na minha caixa de entrada. Então, por exemplo,
Nos marcadores principais, já que são principais do Google, eu tenho caixa de entrada, que ela é obrigatória, por isso não existe nem configuração para eu tirar, mas eu também o com estrela. Se eu não quiser ficar mostrando ele aqui do lado esquerdo, é só desmarcar aqui, e se eu quiser voltar a marcar, é só colocar mostrar ou ocultar, ok? Os adiados também, se eu não quiser que eles apareçam aqui nesse menuzinho, é só desmarcar. Ou seja, a Google te dá a liberdade de configurar a sua caixa aqui do lado esquerdo da maneira que você achar que é mais interessante. A maioria dos itens são configuráveis. Não tem lógica eu tirar a caixa de entrada principal, porque algum e-mail eu tenho que receber, né? Então, eu preciso de alguma caixa. Então, essa daqui não tem como a gente tirar. Mas as demais todas, ó, se eu achar que não é interessante para mim, eu posso deixar desmarcado, com a vantagem de, na hora que eu quiser que elas apareçam aqui, voltar a marcar. A gente tem também aquele menu de categorias que vocês viram aqui, ó. Vou voltar aqui só para vocês verem. As categorias principal, promoção, social, atualização, fórum. Você pode configurar sua caixa dessa maneira, ou se você quiser só uma caixa única, você também pode configurar. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, nos marcadores. Tá vendo as categorias aqui? Categoria social. Se você não quiser que ele divida mais aquela caixa social, é só você ocultar, não mostrar mais. Então, eu coloco em ocultar. Atualizações, fóruns, promoções. Não quero ver nada disso. Só clicar em ocultar. Quando eu voltar para cá, ó, peraí que eu acho que tem que salvar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Marcadores. Ah, tá, gente, desculpa. Essa daqui é dessa caixa da esquerda, tá? Essa outra configuração aqui é nas configurações de caixa de entrada. Tá? Vou mostrar daqui a pouco, para poder tirar essa guia aqui, ó, essas guias de entrada, de visualização, que a gente estava aqui. Isso aqui eu só ocultei aqui do lado esquerdo, porque aqui quando eu clicava em mais, eles apareciam aqui. Como eu ocultei, eles não estão aparecendo mais no lado esquerdo, tá? Vou mostrar para vocês agora como que a gente faz essa configuração na nossa caixa. Antes, deixa eu encerrar os marcadores. Aqui eu tenho os nossos, né, que a gente criou. A gente pode criar novos por aqui, pode ocultar algum que a gente não esteja usando mais, pode apagar, pode fazer a configuração que for melhor para você. O meu tem muitos marcadores, então tem essa lista gigante aqui desse e-mail. Dos outros e-mails de trabalho, por exemplo, do Teleducom e de outros e-mails que eu tenho, não tem essa quantidade não. Mas o meu pessoal, como foi passando o tempo, eu fui utilizando muito, fui criando vários marcadores que eu tenho esse e-mail desde 2000 e lá vai batatinha, quando a gente precisava pedir que alguém nos indicasse para ter um e-mail do Google, tá? Caixa de entrada. Agora sim, ó, na caixa de entrada, se eu não quero mostrar aqueles itens, eu posso simplesmente desmarcá-los aqui, ó. E aí, quando eu voltar e salvar, tem que salvar as alterações nesse caso. Quando eu voltar aqui, vai ter só a caixa de entrada principal sem aqueles subgrupos. Não, mas eu gosto de subgrupos. Volta de novo em todas as configurações, caixa de entrada, só voltar a mostrar e eles vão estar lá disponíveis para você. Salvou de novo, agora sim voltou de novo, tá? Então, para não confundir, aquela primeira configuração que eu fiz era para sumir aqui do lado esquerdo os menus promoções social, atualizações e outros marcadores que são principais. Quando eu quero deixar essa caixa subdividida em grupos, eu vou lá em caixa de entrada e desmarco aqui as categorias que eu não quero mostrar. Tá joia? Painel de leitura, marcador de importância, e-mails filtrados, você também pode aí configurar da melhor maneira que você achar pertinente para o seu trabalho. Mas as principais que a gente tem, que a gente precisa trabalhar de fato, são essas daqui. Contas e importação. Aqui é que a gente falou, né? Se eu preciso trabalhar, se eu tenho mais de um e-mail, eu, por exemplo, tenho e-mail, como vocês viram, do Yahoo, tenho e-mail do Hotmail, tenho e-mail do Ball, e eu quero receber todo mundo na minha caixa de entrada. Então, olha só, vou voltar para a minha caixa de entrada. Quando eu recebo um e-mail de algum desses outros, por exemplo, eu vou mandar aqui do Yahoo lá para mim. Vou escrever um e-mail aqui, dentro do Yahoo, vou escrever para o Marconi no Google, tá? Marconi Super
arroba gmail.com. Teste, teste e teste. Apenas, ó. Então, estou enviando lá da caixa do Yahoo, estou mandando lá para a minha caixa do Google. Vou clicar em enviar. Muito bem. Vou voltar aqui. Caixa de entrada. Recebi. Vocês viram aqui, ó, que ele já colocou um novo aqui? Ele já identifica para mim que ele é do Yahoo. E quando eu venho aqui no meu e-mails do Yahoo, ele separa os e-mails do Yahoo para mim de forma automática, porque o meu já está configurado dessa maneira. Da mesma forma, quando eu faço essa configuração, na hora que eu vou escrever e-mail, aqui em cima eu posso decidir se eu quero mandar esse e-mail através do Gmail ou através do Yahoo. Olha aqui embaixo, marconisilfer@yahoo, ou pelo BOL ou pelo próprio Gmail, que é o que eu tenho. Para a gente poder conseguir isso, a gente precisa vir aqui no menu, ver todas as configurações, contas e importação e configurar uma conta. Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em enviar e-mail como, e aí a gente vai vir em adicionar outro endereço de e-mail, vai abrir essa caixinha para a gente, você vai colocar o seu endereço de e-mail que você quer trabalhar. Então, por exemplo, marconisilfer@hotmail.com. E aí eu posso colocar um nome para identificar melhor lá, né? Marconi Hotmail. Para, na hora que separar os e-mails para mim, eu saber que são os e-mails do Hotmail. Posso tratar como um apelido ou não, mas eu vou deixar como apelido e eu vou clicar em próxima etapa. Na próxima etapa, ele já identificou o tipo de serviço de porta que o Hotmail trabalha. Pode deixar dessa maneira. O que você precisa informar para ele concluir agora o que você pediu? No serviço de SMTP, eu preciso informar qual que é a senha. Que senha é essa? A senha que você utiliza lá no outro e-mail. O nome de usuário que você utiliza e qual a senha. Se você souber a senha, né, não tiver esquecido, vamos ver se eu esqueci a minha. Adicionar a conta. Ele vai lá, vai pedir autorização, né, lá no seu e-mail. Ó, não acessou o servidor porque eu não lembro a conta desse do Hotmail, tá? Eu tenho anotado aqui. Mas você colocando a senha certinho, ele vai incluir, assim como ele incluiu essas contas aqui para mim, ó. E aí, toda vez que você precisar escrever um e-mail, você pode decidir com qual e-mail que você está operando, assim como, a partir daqui, a gente pode configurar para que todos os e-mails que sejam mandados de lá venham uma cópia para cá também. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Vantagem, você pode ler todos os e-mails aqui mesmo. Desvantagem, você vai lotar o seu espaço de armazenamento do seu Gmail, porque você vai receber uma cópia de todos aqui. Então, aí você tem que decidir aí o que é mais interessante para você. Por exemplo, eu tentei trazer ali, mas quase ninguém me manda correspondência no @hotmail. Alguns mandam no @yahoo. Por isso, eu configurei o Yahoo para receber aqui também, tá? Então, a gente tem que analisar quais são as vantagens e desvantagens que são importantes para a gente, ok? Por último, para a gente encerrar essa aula de hoje, para a gente poder ir descansar, porque já são 10h26, a gente tem aqui filtros e endereços que a gente pode configurar e que são bloquear e que pode bloquear também, tá? Então, em filtros, eu tenho diversos filtros que eu posso criar dentro da minha conta de e-mail para poder me auxiliar em alguns processos de automatização. Por exemplo, olha esse primeiro filtro aqui, ó. Resultado correspondente a news.groupon.com.br. Ações, ignorar a caixa de entrada. Eu fiz uma configuração de maneira que toda vez que chegar um e-mail desse daqui, ele não vá para a minha caixa de entrada. Mas como eu volto a dizer para vocês, eu deixei vocês verem a minha correspondência principal, um e-mail muito antigo, que eu já me inscrevi em várias listas, então a minha correspondência fica super lotada. E isso não é legal, porque fica muito cheio de informação. Mas eu posso fazer algumas automatizações. Por exemplo, olha esse segundo. Eu disse que todo e-mail que eu receber com a terminação @iceb.edu.br, que ele vá diretamente para correspondências desse grupo aqui. Porque são e-mails de uma das faculdades que eu dou aula.
Então, eu quis dizer o seguinte, naquela bagunça toda, toda vez que chegar um e-mail dessa terminação, que ele vá automaticamente para essa caixa que eu criei. Então, isso é possível de fazer, isso é interessante, principalmente se você tiver uma caixa de correspondência muito cheia, igual a minha, ou se você precisa também otimizar alguns procedimentos, né, de recebimento de e-mail. Isso é importante de se fazer, tá? Então, a gente tem essa configuração. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em criar um novo filtro, e aí eu vou colocar o que que eu quero conter nesse novo filtro. Por exemplo, se eu souber, se eu tenho um e-mail que é especial para mim, né, que eu preciso receber sempre, então eu posso colocar esse e-mail. Então, todos os e-mails recebidos de Glecimara, eu vou colocar aqui. Todos que vieram dela, para quem? Para mim diretamente, somente para mim, posso colocar só o de, não preciso colocar o para, não. Ou se eu tiver algum assunto, ou que tem determinadas palavras, eu posso automatizar, ou por tamanho também, tá? E aí, o que que eu faço? Clico em criar o filtro, e aí ele vai abrir essa outra opção para mim. Eu vou dizer o seguinte: quando eu receber o e-mail com aquelas características, eu posso ignorar na caixa de entrada, marcar que já foi lido, marcar com estrela, aplicar um marcador, e aqui que é interessante, ó, clico aqui, e um daqueles marcadores que eu já criei, né? Eu falo assim, ó, toda vez que eu receber um e-mail da Glecimara, eu quero que ele vá direto para a pasta. Deixa eu ver uma pasta qualquer aqui, só para teste. Você pode criar uma previamente. Eu quero que ele vá para ler depois. Ler depois, ok? Então, todo e-mail que eu receber de Glecimara vai para a pasta ler depois. Posso fazer isso com os que vão chegar e também com todos os outros que eu já recebi dela. Ele já identificou para mim, ó. Todos os outros 29 conversas? Sim. A partir do momento que eu fizer isso e clicar em criar filtro, toda vez agora que Gleicimara me mandar um e-mail, automaticamente esse e-mail ele vai vir para essa pasta, que é o ler depois. Então, aqui, ó, dentro de ler depois, toda vez que a Gleicimara me mandar a pasta, viu? Ele recuperou todos os antigos que ela já me mandou, e qualquer e-mail que ela me mandar a partir de agora, ele vai vir direto para essa pasta. Essa é uma maneira também de automatizar quando você trabalha com aquele mesmo e-mail em várias situações diferentes. Meu caso, citar o meu caso. Trabalho na PUC, eu trabalho na ICEIB, eu trabalho na prefeitura, tenho os meus projetos particulares, tenho os meus contatos de escola, de alunos, eu posso criar os meus marcadores e ir selecionando. Toda vez que vier e-mail com esse assunto, por exemplo, e-mails do tipo, qual foi a minha nota? Aluno adora isso, né? Final de semestre. Professor, quanto que eu tirei? Se eu tiver essas palavras, eu posso criar um marcador, um filtro, de maneira que ele diga o seguinte: se vier esse assunto, coloca aqui no responder alunos insistentes, para não falar outra palavra. Eu posso criar automatizações dessa maneira. Então, isso facilita muito a vida da gente quando eu preciso ter rotinas em que as minhas rotinas precisem ser automatizadas para situações desse tipo. Onde que eu vou, então, só para frisar pela última vez, a gente vai vir ver todas as configurações, filtros e endereços, e aí a gente vai criar o filtro que a gente achar pertinente. Olha um monte de filtro que eu já criei. Como é que eu crio o filtro mesmo, professor? Vamos lá, criar novo filtro, e aí você vai escolher o que você quer. Por exemplo, todos os e-mails que são maiores do que 5 mega, eu quero, e que tem anexo, eu quero criar um filtro. E aí eu posso ter um marcador aqui que eu já criei anteriormente, falando assim, e-mails que precisam ser ignorados, ou que eu quero deletar depois, porque meu e-mail está lotando demais com essas coisas. Eu vou clicar aqui em aplicar o marcador tal, escolho o marcador, ou posso, né, criar um novo marcador aqui também, ó. Posso criar aqui de uma vez, ó. E-mails grandes demais. Vou criar esse marcador. E aí eu vou falar o seguinte, ó, toda vez que chegar um e-mail dessa maneira, eu vou criar esse filtro e ele vai aplicar esse marcador a todos os e-mails grandes demais. Então, se eu vier aqui no e-mails grandes demais, o meu eu já apaguei tudo que tinha mais de 5, tá? Ele ia trazer todo mundo para cá, ó, automaticamente, tá bom? Então, é assim que funciona os filtros. É uma maneira muito automatizada e legal de trabalhar e que o Gmail permite que a gente faça. Ok, gente? Então, beleza.
Agora, daqui para frente, que a gente vai continuar na próxima aula, encaminhamentos de pop-up, de pop e IMAP, é quando eu quero fazer aquela configuração de enviar os meus e-mails em múltiplas caixas, né? É aqui que a gente vai configurar, vou deixar para mostrar na próxima aula, que a gente vai falar também de calendário. Alguns complementos que são exclusivos do Google. As configurações de chat é para eu poder ativar o chat ou desativar o chat, são essas conversas que a gente pode ter aqui através do chat e também do Meet. Não vai estar acessível para todos, porque a Google vai testando aos poucos, tá? No meu caso tem o chat, não sei no de vocês. Se tiver chat, a gente pode configurar aqui. E também tem algumas configurações do chat e também do Meet. O Meet, como eu disse, é esse de corresponder, de visualização de vídeos, de conferências de vídeos do Google, tá? Na guia avançado, não vai servir para vocês agora, porque a gente precisa ter uns conhecimentos a mais. Offline é se eu quiser ativar o modo offline e deixar o aplicativo. Por exemplo, sua internet caiu agora, mas você quer escrever um e-mail e assim que ela voltar, esse e-mail começar a operar. É só marcar aqui e você vai estar funcionando na sua caixa, no seu navegador Google, do Chrome, a partir do momento que estiver marcado aqui, quando a sua internet voltar, continua a operar da mesma maneira. Você consegue fazer isso no celular também. E aqui são os temas, tá? Você pode definir o tema de trabalho que a gente viu que dá para fazer lá na página principal também, ok? Gente, tem muito mais coisas que a gente pode fazer e operar com e-mail, mas como a gente já está um tempinho bom aqui, mais de 2 horas, normalmente são 2 horas de curso, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero que todas as dicas e informações tenham sido boas para você. Sei que para alguns é muita coisa, mas aí eu quero desafiar você a tentar revisar isso agora com calma amanhã. Amanhã a gente não tem um encontro, nosso encontro agora é só na quarta. Tenta revisar e eu gostaria que você me mandasse um e-mail com as principais configurações que a gente fez. Quais são elas? Só para recordar, clicou aí no enviar, aí você vai me mandar um e-mail, mudar a cor, colocar a formatação, tamanho de fonte, só para eu ver que você entendeu. Coloca uma assinatura sua também, tá? Para eu ver que você entendeu. Você vai me dar o que nesse e-mail? Um feedback da aula de hoje, ok? Para onde que eu vou mandar esse e-mail? Vou colocar no chat aqui para teleeducom@gmail.com, tá? Vou escrever aqui no chat. Estou escrevendo aí agora, ó, teleeducom@gmail.com. Vocês vão mandar para esse e-mail amanhã. Não precisa ser hoje, não, pode ser amanhã. Então, o nosso teste aí para ver se vocês entenderam. Escrever o e-mail, configurar o e-mail e mandar o e-mail para mim. Tá bom, gente? Obrigado, então, pela participação de todos. Se alguém quiser dar um tchau, falar alguma coisa, pode abrir seu microfone e está disponível.